Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nessa aula aqui eu vou dar uma explicação prática de como fazer uma pré-análise de um evento que será amanhã, certo? Estou aqui com o calendário econômico do MQL5, beleza? Para explicar para vocês como se faz uma pré-análise, que não é difícil, é bem simples, só você juntar dados macroeconômicos e fazer a sua análise de fato, tirar conclusões. Beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que a gente está criando a maior comunidade de análise fundamentalista. A gente já tem, na verdade, do Brasil para Forex, principalmente, e também opções binárias. Muita gente opera lá opções binárias. Beleza? Então a gente vai pegar aqui o evento que é amanhã, certo? Hoje é dia 19, então a gente vai pegar o evento do dia 20, que é às 9h30, reivindicações iniciais de desemprego. Por que a gente está usando o MQL5? Porque se você for no calendário econômico da Invest, você vai ter uma explicação muito rasa do evento, que não é suficiente para fazer uma pré-análise. Beleza? Você vai vir aqui em amanhã, você vai ver. Não é o suficiente. Cadê? 9h30. Aqui. É uma explicação bem rasa. Beleza? O MQL5 ele vai te fornecer uma explicação bem detalhada do evento, que te ajuda a entender, se você é iniciante em pré-análise, melhor como funciona o evento, beleza? Aqui ele dá uma explicação muito boa mesmo, de tudo que é relacionado. Vamos lá. Reivindicações iniciais de auxílio-desemprego mostra o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante período determinado, que no caso é uma semana, como está descrito, certo? O indicador é usado para avaliar o estado do mercado de trabalho, já temos um ponto, e a saúde geral da economia dos Estados Unidos. Como o fluxo semanal de dados mostra alta volatilidade, os valores médios de 4 semanas são geralmente monitorados. Vamos lá. O crescimento sistemático do indicador aponta um enfraquecimento do mercado de trabalho e para o aumento do desemprego. Então, você já sabe que se esse indicador subir, se ele está 200, por exemplo, for para 210, é ruim, pelo simples motivo que ele significa maior desemprego, ok? Ele é um indicador econômico que funciona ao contrário, quanto maior, pior, entendeu? Portanto, é considerado um forte indicador antecedente da saúde e da economia dos Estados Unidos. Aqui ele dá uma dica muito importante, o MQL5, sobre a explicação do evento. Além disso, o Fed leva em consideração o estado do mercado de trabalho em sua decisão sobre a taxa de juros. Então, ele é um indicador muito importante para a taxa de juros, porque a taxa de juros ela é afetada pelos níveis de emprego do país. Nossa senhora, tá torto. Mas enfim, deu para entender. Então, como esse é um indicador que está diretamente atrelado a emprego, ele tem diretamente impacto na taxa de juros e diretamente impacto na cotação do dólar. Tá escrito aqui, vamos ler. O crescimento do pedido de auxílio-desemprego registrados por várias semanas seguidas pode afetar negativamente a cotação do dólar. Como eu falei, como ele é um dado que, se crescer, significa desemprego, e o desemprego é algo ruim, um fator ruim para a economia de um país, que pode, por consequência, diminuir o PIB, diminuir a produção industrial e por aí vai. Então ele afeta negativamente a cotação do dólar, beleza? Então é isso, aqui a gente tem um simples histórico de como que está a evolução dos últimos lançamentos. A gente vem, se a gente pegar desse ponto aqui, de uma queda, seguido por uma correção, uma alta, beleza? Então, desse dado para esse, o dólar aqui caiu, muito possivelmente, beleza? Desse dado para esse, não, perdão, falei errado, o dólar aqui subiu, me confundi por um momento, entendam, se cair é bom, porque o desemprego está caindo, beleza? Aqui, como subiu, provavelmente o SD caiu. Isso, agora sim criei certinho. E no último lançamento caiu. Então, mesma situação desse daqui, certo?
Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Beleza? A gente vem aqui, vamos ver o histórico. Pelo que a gente viu, caiu. Ficou abaixo da... Ó, aqui tem até, ó, que interessante, a linha de previsão. Ficou abaixo da previsão o desemprego. Então possivelmente o dólar, ó, USD, ó, subiu. Então vamos ver. Ó, realmente, ó, como vocês podem ver, veio abaixo da previsão. De 250 veio 237. Foi 13/7. Vamos abrir o TradingView e dar uma olhada. Vamos de EURUSD? Vamos de USDJPY, que fica mais fácil para vocês entenderem. Porque o EURUSD tem um impacto ao contrário, né? USDJPY. O USDJPY teoricamente tem que ter subido no dia 13/7 às 9h30. Exatamente. Dia 13. Cadê? Às 9, que aparentemente é essa vela verde aqui. Estamos em M15, certo? Aqui, ó. Exatamente. Impacto de alta. Como explicado perfeitamente, um desemprego caindo é favorável para a moeda. Podemos até botar em M5 aqui, mas M15 já está bem ilustrado, que passou 15 minutos no mínimo subindo. Beleza? Tá, Gustavo, como que eu vou fazer uma pré-análise disso? Eu sei que se cair é bom pro USD e se subir é ruim. Mas como que faz uma pré-análise de algo relacionado a emprego? É só você distinguir quais fatores são relacionados ao emprego, certo? E eu vou te dar dois. A gente cria um mapa mental, que é muito simples. A gente coloca aqui emprego, no topo do mapa, puxa setas. O que é relacionado e eu preciso analisar? 1. Consumo. 2. Produção industrial. 3. Salário. Vou colocar só sal. Por quê? Porque esses dados, eu vou deixar como lição de casa para vocês. Estou ensinando como se faz a pré-análise. Porque esses dados aqui são importantes pro emprego. Primeiro, se não existe consumo, se o consumo está caindo, não existe produção industrial. Porque se não tem pessoas consumindo, não tem por que produzir. Se não tem produção, tem desemprego. Entendeu? Se não tem produção, o desemprego aumenta. Se não tem consumo, o desemprego aumenta. Outra coisa, se o salário aumenta, teoricamente o emprego tende também a aumentar. Beleza? Por quê? Porque estão pagando mais, então vão ter mais pessoas trabalhando em breve, certo? Isso é uma das formas de aumentar a quantidade de trabalhadores, aumentar o salário para eles, beleza? Então, fica aí os 3 pontos. Tanto o contrário, se tem consumo, tem aumento da produção industrial, tem aumento do emprego, beleza? Se não tem consumo, vou até mudar a cor do pincel para vocês entenderem, que aí vai ficar bem facinho. Se não tem consumo, amarelo, cai a produção industrial, consequentemente cai o emprego, certo? Então, fica aí a forma de fazer a pré-análise de eventos de emprego em geral. Essa é a forma para analisar eventos de emprego. Essa é a correlação de dados que vocês têm que usar para analisar eventos de emprego. Consumo, salários, que é renda, e produção industrial em geral. Todos os PMIs, tudo possível relacionado à produção industrial, tudo possível relacionado à renda, que é salário, e tudo possível relacionado ao consumo. Vendas no varejo, vendas no atacado, e por aí vai, beleza? E a gente poderia até adicionar aqui também o IPC. Então fica o dever de casa para vocês. Como que vocês vão fazer esse dever de casa? Muito simples. Vocês vão analisar como que está a situação de consumo do país, como que está a produção industrial, como que está o salário, e vocês vão chegar na resposta do que vai acontecer amanhã no emprego. Beleza? Se vocês forem operar, abra a ordem 10 segundos antes do evento. Certo? Que é sucesso. Vamos para onde você vai conseguir os dados.
eu quero fazer um curso aqui para vocês, no qual vocês aprendam, quem nunca teve contato com a fundamentalista consiga aprender a fundamentalista, beleza? Então eu mostrei quais dados você precisa para analisar o emprego, consumo, desculpe, ficou feio, consumo, produção industrial, PI, salários, que é renda, beleza? Agora eu preciso mostrar onde conseguir os dados, né? Isso é muito importante. O nome do site é Trading Economics, beleza? Esse site aqui é o site da pré-análise, certo? Vocês podem ver, muitas pessoas que agora estão na fundamentalista, estão começando a dar aula agora, estão começando a mostrar esse site. Por quê? Porque foram meus alunos, certo? Foram meus alunos e eu ensinei a usar esse site. Esse site que é o banco de dados da pré-análise. Ele tem resultado passado de todos os eventos, certo? Eu vou ensinar vocês a usar. Já ensinei diversas vezes aqui no YouTube, mas vou ensinar para quem está começando por esse vídeo. Vocês vão vir aqui em Countries, United States, que é o país referente ao evento de amanhã, né? Ou pode, se for o evento for da Austrália, clica na Austrália. Se não tiver o país aqui, você clica em More Countries. Simples. Se você quiser traduzir o site, botão direito do mouse, traduzir para português. Beleza? A gente vai traduzir. Aí você vem aqui, Estados Unidos. Aqui você vai ter separado ele por categorias. Vou colocar, vou pegar um pincel mais escuro, preto, tá bom? Vou colocar em português também, né, para ficar mais fácil. Aqui, traduzir português. Beleza. Para você fazer uma pré-análise, como eu disse, é só você saber o que o evento está relacionado. Como a gente viu com o emprego, mapa mental simples, consumo, indústria, salário. É só você vir aqui, saber quais dados você precisa e olhar os segmentos. Consumo está relacionado a consumidor. Empresas, que é esse. Ó, aqui, empresas, negócios, salários. Os salários vai estar tanto em trabalho quanto em consumo também, que é renda. Vai ter aqui dados de renda, entendeu? Então vocês vão precisar de quais segmentos? Esses três, para analisar todos os eventos de emprego, todos mesmo. Beleza? E como eu falei, a gente podia acrescentar o IPC também, porque o IPC, que é o preço ao consumidor, afeta o nível de consumo. Então, se afeta o nível de consumo, a gente também pode usar. E o IPC, desculpa, tá embolado, mas dá para entender, é relacionado a preços. Índice de preço ao consumidor, preços. Simples. Então, a gente vai usar isso aqui para analisar. Isso aqui, ponto final. Não é difícil, entendeu? Payroll, você pode usar isso. O evento queridinho de muita gente. Fazer uma pré-análise do payroll, você pode analisar todos esses dados que eu te falei. Análise do seguro-desemprego, SDSP, seguro-desemprego. Análise da taxa de desemprego, Qualquer evento relacionado a emprego, eu estou ensinando um conteúdo pago para vocês. Isso aqui eu ensino em mentoria, estou ensinando de graça para vocês como se faz uma pré-análise. Todos eventos de emprego, todos os eventos de emprego. Isso aqui tem fundamento, são anos de estudo, certo? São conhecimentos adquiridos tanto por esforço, de forma autodidata. Eu sempre fui bastante autodidata, tive mentores, tenho mentores até hoje, certo, de economia. Então, isso aqui são conhecimentos embasados, não são achismos. Isso aqui é economia, certo? Eu sou um economista em formação, eu tenho certificado de macroeconomia da Escola de Negócios São Paulo, de São Paulo. Beleza? Então isso aqui é embasado, não é achismo, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou te ensinar a achar os dados. O dever de casa de vocês é analisar esse evento de amanhã, né? Esse aqui, ó.
pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Espero que você assista esse vídeo hoje, que eu vou lançar hoje, e faça sua lição de casa para você treinar a sua análise. Preços, o que você vai pegar? Inflação, inflação mensal, índice de preço ao consumidor, preços básicos ao consumidor. Pode pegar isso aqui também, taxa básica de inflação. Você dá uma analisada, tá subindo, tá caindo. Dá até para você montar uma planilha e colocar, mas eu não gosto, para mim é simples eu olhar aqui os indicadores, analisar o anterior com o atual e ver se está caindo ou subindo a inflação. Vou fazer só da inflação, o resto vocês fazem. Olha, taxa de inflação de 4,1 para 3, caindo. Inflação mensal, subindo. 0,1 para 0,2. Então temos um subindo, um caindo. Certo? Índice de preço ao consumidor, IPC, subindo. Mais um aqui. Vamos colocar como risco aqui. Então a gente já tem um fator subindo. Não. 2 fatores subindo, um caindo. Aí beleza. Preço básico ao consumidor se manteve, ok. Taxa de inflação, básica de inflação, caindo. Então temos 2 subindo, 2 caindo. Então a inflação está moderadamente lateralizada. Não precisa nem muito esforço. Porque temos 2 fatores subindo, 2 fatores caindo, lateralizado. Se tivesse, a gente analisou 4 fatores aqui no total. Se tivesse 3 subindo, 1 caindo, obviamente a inflação estava subindo. Simples. Se tivesse 1 subindo, 3 caindo, a inflação estava em queda. Como a gente pôde ver, 2/2 lateralizado, está neutro. A inflação está estagnada. Existe até um conceito econômico para isso, que é estagflação, mas isso não convém e não faz muita diferença. Aí beleza, vocês só vão concluir a análise. Espero que vocês falem no grupo, inclusive, essa é a ideia. Olhando aqui, negócios, como está a situação da indústria, fazendo uma comparação simples, anterior com o atual. Aqui, por exemplo, confiança empresarial caiu. Faz isso com o resto. Analisa a situação da indústria. Uma dica, não precisa analisar coisas tão específicas, como falência, estoque, mudança de estoque. O que você precisa analisar? Produção industrial, que tem aqui, ó, produção de manufatura, as produções, produção industrial e PMIs. Tá perfeito. Não precisa mais que isso. Já tem bastante dado aqui. Aí você faz a mesma relação que eu fiz. Faz uma tabela, pontos positivos, pontos negativos. Digamos que você analisa um total de 10 dados. Se tiver mais ponto positivo do que negativo, a indústria está em pleno crescimento. Isso é fato. Se tiver 5,5, a indústria está estagnada, beleza? E como eu disse, a produção industrial é diretamente relacionada ao emprego. Se a produção industrial tiver mais pontos positivos, o emprego vai subir. Se a indústria tiver mais pontos negativos, o emprego vai cair. Simples, beleza? Muito simples. Mesma coisa agora, você vai vir no consumo, também é diretamente proporcional, consumo subindo, emprego subindo, certo? Fazer a mesma análise, botar aqui de um lado pontos positivos, do outro negativos, pesar na balança, fazer uma comparação entre os dois, analisar os dados, não precisa analisar dados específicos, certo? O que seria um dado específico? Deixa eu ver, para dar de exemplo. Empréstimo para automóveis com saldo devedor, muito específico. Contas de cartão de crédito, específico. Hipotecas do saldo da dívida, cartões de crédito do saldo de dívida, coisa específica. Normalmente o Trade Economics ele ranqueia por ordem de importância. Então quanto mais para baixo, menos importante, tá? Então foque em analisar o topo, o que parece, o que você julgar interessante, beleza? Crédito ao consumidor, importante. Crédito ao setor privado, importante. Renda pessoal, poupança. Aparentemente, sem querer, eu marquei aqui os mais importantes. Daqui para cá realmente são os mais importantes. Para baixo aqui são coisas muito específicas, mais relacionadas à microeconomia. A gente precisa da macro, beleza? Então, tá aí. Essa é uma aula que é uma aula com dever de casa, igual o professor mesmo de escola. Uma aula com dever de casa, porque se você, diferente da escola, se você realizar esse dever de casa, você pode ganhar dinheiro. Aqui é diferente o esquema. Realizando o dever de casa, você ganha dinheiro, meu amigo.